Marcos, você viu que o YouTube agora não vai pagar conteúdos gerados por IA? Eu vi por cima, mas eu não fui atrás pra saber o que realmente vai entrar como regra, né? Faz todo sentido, né, cara? Porque é muito estranho. Tipo, eu acho que eles devem ter percebido que é insustentável ficar pagando por vídeo de IA, porque a maioria desses vídeos são todos baits. É bait. Coloca uma thumbnail super chamativa feita em IA, um vídeo que é todo narrado em IA, com um texto que é gerado por IA. Então, tipo assim, é um negócio que se retroalimenta e que é provavelmente bait, não é informação correta. Então, o YouTube fica pagando esse tipo de coisa, que provavelmente é robô que tá assistindo pra se retroalimentar. O YouTube deve ter percebido que, cara, os anunciantes vão reclamar disso, porque eles estão pagando e não vão ver retorno. É muito, muito, muito diferente de um anunciante que coloca a grana ali e anuncia, por exemplo, materiais artísticos para um canal de arte, que espera que as pessoas, artistas, vejam aquele conteúdo, certo? Aquela propaganda. E ao invés de, tipo, por acaso essa propaganda cai num vórtex de IA, bait, tosqueira pra caralho, que não vai converter em nada, que as pessoas vão sair frustradas do vídeo, vai gerar repulsa também. É a teoria da internet morta, né? Um pouco disso. Então eu vi, eu sou meio cético, mas eu acho que é um passo correto, principalmente porque eles devem ter sentido no bolso. Eles não iam fazer isso à toa. Se é verdade isso mesmo, eles devem ter sentido no bolso. Entendeu? Tá pra surgir ainda alguém que use IA de forma da hora. Tudo meio que tem a mesma cara e vibe de algo desleixado. Nessa parte de arte aí vai ser... Eu acho difícil, cara. Tipo, de gerar imagens. Eu acho muito difícil. Principalmente porque quanto mais as engines lá, as IAs, elas avançam, mais literal elas se tornam. Não sei se vocês perceberam isso. Quando começou a pipocar essas paradas de IA, o Midjourney e tal, eu cheguei a testar algumas coisas na época, porque era completamente novidade, a gente não sabia a gente não tinha informação nenhuma sobre banco de dados e como aquilo era treinado e tal, né? E eu lembro de ter testado o Midjourney. Só que, e no começo do Midjourney, eu achava que ele era mais interessante do que ele se tornou depois. Porque agora ele se tornou uma ferramenta literal de tudo. No começo, parecia que eles geravam algumas imagens que você tinha que interpretar ou que você tinha que completar algumas coisas na sua mente, que abria margem pra discussão, seja lá qual seja, assim, sabe? Tipo, ele dava margens pra interpretação, pra criatividade de um artista que estivesse usando. Só que agora, ela é literal. Tipo, ela não dá margem pra você pensar em nada. Ela te dá tudo cuspido, certinho, né? Do jeito que você escreveu ali e tal. E isso eu acho sem graça pra caralho ao mesmo tempo, saca? Eu acho muito sem graça. A gente teve uma experiência recentemente, não tem nada a ver com geração de imagem, né? Mas a gente teve uma experiência recente que a Paula ela foi correr, ela foi numa corrida, participou e tal, junto com, cara, um monte de gente. Era tipo, eu não sei quantas pessoas foram inscritas, mas era muita gente, era um mar de pessoas correndo, certo? E aí, vários fotógrafos estavam lá nesse evento, fotografando as pessoas. E aí eles usaram a IA de uma forma que eu achei interessante. Obviamente que vai ter os seus problemas, mas eu achei que isso pelo menos ajudou o trabalhador a ganhar uma grana. O trabalhador que tava ali trampando de verdade, né? Como que funciona? Eles tiravam fotos de muitas pessoas, de todo mundo. Tipo, todo mundo que dava, eles tiravam foto, né? Do evento. E ao invés deles irem ou ter uma barraca para vender as imagens e ter que encontrar essas imagens das pessoas para poder vender individualmente, eles usaram uma IA que você dava o teu nome ali e tal. Eu não sei se era pelo número da plaquinha ou se era por um reconhecimento facial. Mas você jogava isso no site deles e ele te dava todas as fotos que você apareceu nessa maratona, para você poder comprar ela em alta resolução e o dinheiro ia direto pro fotógrafo. Isso eu achei um uso diferente
e realmente foi utilizado para ajudar o trabalhador a poder ter uma renda. Isso eu achei ótimo, tá ligado? Principalmente porque a verba daquilo ia direto pro fotógrafo. Então, dependendo de qual foto você comprasse, o dinheiro ia para pessoas diferentes, entendeu? Achei isso legal, assim. Tem todo o problema, obviamente, de banco de dados, de você mandar a sua foto para um reconhecimento facial, de usar isso para alguma outra coisa. Mas não vou dar uma de Monark aqui, falar de metadados, falar que estão treinando e estão manipulando bilhões de pessoas, porque não é assim que funciona, mas... Deu para sacar? Eu acho que isso, pelo menos, é uma IA que foi pensada como uma ferramenta real para ajudar o trabalhador. Isso é ajudar o trabalhador, sabe? Porque os fotógrafos, eles vão poder... no caso, trabalhar menos, de verdade, né? Eles não vão ter que trabalhar mais, eles não vão ter que usar IA pra trabalhar mais, pra poder ganhar a mesma renda, né? Não sei. Eu achei legal, quando eu vi, eu falei, pô, é um uso diferente, né? Tipo, pelo menos não tá ali pra, sei lá, tentar roubar o trampo do fotógrafo, sabe? Eu pensei que essa parada de IA não fosse afetar tanto, mas foi o contrário do que eu pensei. Me afetou muito, eu sou caricaturista e trabalho pra pessoa física. E geral tá usando IA. Cara, isso não tenha dúvida que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo fica muito batido, né? Tipo, você sabe quando é uma parada feita por IA. Eu acho que aquele cartoon do ChatGPT, por exemplo, já tá tão batido, tão maçante. Ele vai ter o seu uso, as pessoas que não podem pagar ali um artista mais capacitado provavelmente vai usar essa geração de imagem, né? Mas ele tem, sabe, tudo é com carinha de IA. Já tá bem batido. Eu vejo alguns youtubers usando isso em thumbnail e eu acho muito feio, assim, sabe? É muito genérico. É aquele que é um... exatamente, Caio. Fica tosco? Eu não sei se fica tosco. Eu não diria que fica tosco. Eu acho que fica meio genérico demais mesmo, sabe? Isso me assusta um pouco. Eu tenho 16 anos e queria começar a trabalhar com arte. Eu sei que não é impossível, mas vai se tornando mais difícil. Rafael, isso vai acontecer com todas as profissões, meu querido. Desculpa falar isso pra você. Faça arte porque você ama fazer arte. Não deixa de fazer arte, sabe? Por medo. O medo, ele é o pior inimigo do artista. É o pior inimigo do artista. Faça arte porque você ama, porque você gosta de fazer, independente de mercado, tá? Eu falo isso do fundo do meu coração, cara. Esquece essa ideia de mercado. Eu sei que em algum momento, eu não sei a sua realidade, obviamente, mas em algum momento você vai ter que pensar em uma profissão e tal. Mas, cara, se você já tirar da equação o prazer, simplesmente porque isso vai virar o seu trabalho, eu lamento te informar, mas vai ser igual qualquer outro trabalho. Quando você deixar de fazer porque você gosta, só pra ganhar dinheiro, isso é igual qualquer outro trabalho. Eu te garanto isso. É sobre isso que eu falei no vídeo do Sargent que eu postei sexta-feira. Essa dualidade de trabalho e fazer porque você ama, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E não vai parar de acontecer. Então, independente de qualquer coisa, faça porque você gosta. Se você conseguir segurar um pouco mais sem pensar no trabalho, melhor coisa, tá? Mas se desenvolva, estuda, simplesmente porque você ama. É a melhor coisa que você pode fazer para sua carreira. Porque se você amar e fizer isso bem, pode ter certeza que o seu conhecimento vai ser útil para alguém ganhar dinheiro em cima de você. Isso vai ser útil no futuro. Se no futuro você precisar usar esse conhecimento atrelado à IA porque o seu patrão pediu, isso vai ser o seu trabalho, seu ganha-pão, talvez. Eu não quero fazer, né, só previsão aqui de futurologia. Mas pode acontecer que aí você vai ter que usar isso. Mas você não vai deixar de gostar de fazer no seu tempo livre a arte, entendeu? No trabalho é uma coisa. No seu tempo livre é outra. Entende? Você acha que isso vai impactar novas gerações no sentido de eu desenho desde criança porque se eu quisesse imaginar o Goku Super Saiyajin 10, eu teria que desenhar ele. Daí eu aprendia a desenhar. Mas hoje uma criança gera uma imagem que ela quiser sem precisar começar a aprender nada. Tipo, teremos menos artistas surgindo? Olha,
De verdade, eu não sei. Eu não posso responder essa pergunta, porque eu não sei. A gente precisaria de vários estudos a respeito disso, primeiro de tudo, né? Vários estudos. Mas eu não acho que isso vai acabar de forma alguma. Criatividade não acaba. Arte é um jeito de você viver a vida, de você ver a vida. Quando alguém desenha, não é porque ela só quer ver uma pintura finalizada, um desenho finalizado no papel. Eu não desenho por causa disso. Eu desenho porque eu gosto do processo de desenhar. Eu amo o processo de pintar. Eu gosto do processo de me expressar, de me comunicar com a minha comunidade. Eu gosto disso. Eu aprecio esse processo. Eu aprecio o silêncio. Eu olhando para o papel, pensando no que vai acontecer, eu tendo que escrever. Esse processo, ele é apaixonante. Então eu acho que as pessoas elas vão sempre gostar desse processo. Eu acho que IA ela vai entrar numa mentalidade mais mercadológica para a geração de lucro. Tá? Eu acho que é para isso. Para aumentar a produtividade para poder pagar menos para os artistas. Isso é certeza absoluta que vai acontecer. Futurologia, mas é uma certeza porque é assim que o nosso sistema funciona, é assim que o capitalismo funciona. Mas o ato de produzir a arte, as pessoas sempre vão fazer, cara. Sempre vão fazer. Simplesmente pelo ato de ser prazeroso. A gente gosta de fazer isso. E eu tô falando isso até tentando imaginar nessa construção que você fez, de uma criança produzindo arte porque gostava de imaginar os mundos e tal. Isso eu não acho que vai se perder. Porque é legal, é divertido, é uma brincadeira, sabe? As pessoas param de desenhar a certo momento da vida porque, primeiro, elas perdem o interesse, né? E elas têm uma certa dificuldade, eu acredito nisso, tá? Que as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com a frustração de não saber desenhar algo. E para isso que entram cursos, aulas de desenho, para você amenizar essa frustração. Mas as pessoas param de desenhar por causa dessa frustração, mas essa frustração ela vem principalmente de você pensar o desenho de uma forma muito concreta, menos criativa e mais concreta, sabe? De novo, eu quero representar o meu personagem do jogo porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, se o meu desenho não tá bom o suficiente para eu ganhar dinheiro, então ele é um desenho ruim e isso me frustra. Mas o pensamento deveria ser: eu gosto de desenhar esse personagem do jeito que eu curto, esse é o meu jeito de desenhar, e eu vou fazer isso independente disso ser um trabalho ou não, porque eu amo fazer isso. Saca? É isso. Eu acho que tem que ser mais por essa linha de pensamento. Talvez eu tô sendo um pouco inocente? Talvez. Pode ser que isso estrague o trabalho disso na indústria como um todo? Pode ser. Mas, no fundo, eu ainda acho que as pessoas vão continuar produzindo arte. Eu vou continuar. Independente. Já existe uma ferramenta que se eu clicar o botão, ela vai gerar alguma imagem ali e beleza. Mas por que eu continuo fazendo? Eu continuo fazendo porque provavelmente é a mesma coisa que vocês também continuam fazendo. Porque a gente ama essa parada. A gente ama o processo de criar, né? É uma brincadeira. Começa como uma brincadeira que é muito divertido, que a gente ama, que a gente é prazeroso, que a gente gosta, se diverte, dá risada. Tudo desenhando, assim, sabe? Vou te dar um exemplo legal também. Eu assisti já um documentário do Bob Ross, né? Não sei se vocês sabem, mas o Bob Ross ele foi um fenômeno nos Estados Unidos. É um artista que ensinava outras pessoas a pintar. Cara, ele foi uma febre. Era um programa de televisão e muitas pessoas acompanhavam esse programa do Bob Ross pra pintar junto com ele. Cara, eu chutaria que 90%, 95% das pessoas que ele ensinou a pintar, que gostavam de pintar, nem quiseram, nem tinham a pretensão de trabalhar com isso. As pessoas estavam fazendo aquilo simplesmente porque elas gostam, porque é prazeroso, é quase uma terapia, entendeu? Então isso mostra que as pessoas vão fazer independente de qualquer coisa. Entende o que eu quero dizer? Independente de ser um trabalho, saca? Esse comentário do Rodrigo foi muito bom. Se uma criança prefere ser eficiente com IA ao invés de rabiscar, o problema não tá na IA. Perfeito. Muito bom seu comentário, eu concordo. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!